Itapecerica da Serra, dia 1º de maio de 2024. Eu acabei de fazer 53 anos e desde o tempo de escola eu ouço falar do dia 1º de maio, dia do trabalhador, mas sempre foi uma história superficial contada na escola e isso reflete por que o Brasil hoje ele tem 70% ou mais de analfabetos funcionais. O que são os analfabetos funcionais? São as pessoas que sabem ler e escrever, mas não conseguem fazer a interpretação, não conseguem concluir um raciocínio, né? Então nós temos uma sociedade que é comprovadamente analfabeta funcional. No dia de hoje, você tem o dia 1º do trabalhador e nós tivemos o dia 8 de março, em que entregaram flores, bombons, como hoje estão homenageando, né, os trabalhadores. Isso é uma forma superficial sobre o trabalho e também um mascaramento por parte do sistema capitalista que rege hoje. O dia 1º de maio de 1886, ele foi tirado por organizações sindicais nos Estados Unidos como um dia de protesto. Então, o dia 1º de maio de 1886 iniciou greve lá em Chicago, nas empresas. Nós estamos falando do século XIX, o mesmo século XIX que foi efervescente na Europa, principalmente na indústria têxtil. E aí você tem uma força da mulher dentro das fábricas que lutaram pela redução da jornada de trabalho, por isso, dia 8 de março. Isso ocorreu também nos Estados Unidos e aí na América do Norte, continente americano, também reivindicações pela redução da jornada de trabalho, por direitos trabalhistas. E o dia 1º, ele começa com um conflito que se estende até o dia 4. Então, aqui no Brasil, a gente pula, né, a história, inverte tudo e coloca o dia 1º de maio como homenagem. Feliz Dia dos Trabalhadores. Inclusive, eu vi até uma imagem da polícia e tal, Feliz Dia dos Trabalhadores. Esse conflito que aconteceu entre o dia 1º e o dia 4, que teve mortes, inclusive no dia 3 de maio tem a morte de um trabalhador, é chamado uma outra manifestação para o dia 4, e aí tem um conflito entre policiais, que morrem policiais também. Então, é um conflito o dia 1º de maio, é um protesto e morrem pessoas. E no dia 4, 8 operários foram acusados de terem lançado uma bomba e tal, que matou policiais e tal, e houve um conflito. E um ano depois, 4 desses 8 foram condenados à morte, foram enforcados. Um morreu na cadeia, outros 2 pegaram pena perpétua e um pegou 15 anos. Então, o dia 1º de maio, ele é um dia de protesto, e esse protesto teve a consequência de morte, tanto de operários como de policiais. Só que os policiais, eles estavam a mando do status quo, eles estavam servindo o status quo em repressão aos operários. Então, há uma divergência em relação a quem é operário. Os operários produzem, os policiais não. Eles estão ali servindo como proteção do status quo. Eu estou falando isso dentro de uma discussão sobre o que é a classe operária e como surge o dia 1º de maio. Eu estou discutindo o dia 1º de maio. Até porque a vida de um policial não vale um salário que ele recebe. Não tem preço na vida. Ninguém vai ser policial para saber que pode morrer na esquina, por conta do salário, que é baixo, inclusive. Por isso, a visão da classe operária
que o policial ele não produz, diferentemente do operário que pega uma peça, transforma essa peça e essa peça inclusive serve para mover um veículo. Então quem produziu isso? O operário. Essa é a reflexão e este livro aqui é um documento de 1864 que inicia a chamada Primeira Internacional, que tem a presença de Marx, tá? Que elaborou em 1848, juntamente com Friedrich Engels, o Manifesto Comunista. O que diz Marx na Primeira Internacional? Marx resumiu assim suas funções. A Associação Internacional dos Trabalhadores tem como tarefa combinar e generalizar os movimentos espontâneos das classes trabalhadoras, mas não ditar ou impor um sistema doutrinário, seja ele qual for. Então, o Marx participa da Primeira Internacional e vai ter um embate com os anarquistas, que tinham uma visão de organização dos operários, mas tinha divergência na construção de partido e na própria função do Estado. Mas os anarquistas eram operários, defendiam a classe operária, apenas tinham uma visão diferente dos comunistas. Então eu destaco aqui, na Primeira Internacional, a importância do pensamento do Marx e dos anarquistas. Para entender um pouco melhor, na visão contemporânea, você tem Os Trabalhadores de Erich Hobsbawm. Ele vai traçar aqui estudos sobre a história da classe operária. Então, quando eu vejo figuras, né, aqui na cidade de Itapecerica da Serra, parabéns, trabalhadores, é um dia de luta, é um dia de protesto. É como se nós estivéssemos hoje organizados, lutando pela saúde pública de Itapecerica da Serra, lutando por uma educação de qualidade, protestando por melhores salários. Hoje, dia 1º, é como se marcasse o início da luta para que os médicos da cidade de Itapecerica da Serra ganhassem salários bons, para que os professores de Itapecerica da Serra ganhassem salários. Essa era a visão da Organização dos Trabalhadores, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E aí hoje reduzir meramente a um parabéns, a um presente, o maior presente para a classe operária é o salário, para que ele possa manter os seus filhos e não ficar submisso, como hoje a classe operária está submissa à bolsa isso, à bolsa aquilo, a migalhas. A classe operária ela não quer migalhas. Então, dia 1º de maio ao dia 4 de maio de 1886 foi marcado por mortes. Então, hoje é um dia que inicia uma luta e que no final do dia 4 temos aí mortes. É como vocês que trabalham a ideia do dia 2 de novembro como dia de finados. Todo mundo vai no cemitério. Então, hoje as pessoas deveriam ir no cemitério da classe operária. Essa é a reflexão que, lamentavelmente, não é feita nas escolas públicas. Então, nós temos milhares de alunos dentro da escola pública meramente como telespectadores e aquela escola ou aquelas escolas são meramente depósitos. Essa é a reflexão. Eles não estudam quando que uma escola pública vai trabalhar, por exemplo, os documentos da Primeira Internacional. Nunca. Vai discutir o movimento anarquista, por exemplo. Nunca. Então, de fato, temos uma sociedade de analfabetos políticos. Saudações e protesto neste dia.